Depois da morte de suas 2 filhas em um acidente de carro, os pais ficaram completamente sem chão. Depois de um tempo, a mãe engravidou e o pai tinha certeza que suas 2 filhas, que haviam morrido no acidente, iriam renascer como gêmeas. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão boa? Que bom! É pra tá mesmo. Aproveita que você já tá aqui, se inscreve nesse canal caso você não seja inscrito e deixa o like logo no comecinho do vídeo porque ajuda muito esse canal a crescer lindo e forte. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, o @CibeleVitor. Que isso? Aproveita e segue a gente nas redes sociais, eu no @CibeleFala e o Vitor no @EuVitorSobral. É por lá que vocês vão ficar sabendo das novidades, quando vai ter vídeo novo, quando vai ter conteúdo extra, quem sabe. Então, é importante seguir a gente. Segue nós. Inclusive, nós também temos o podcast Na Terra do Medo, que é apresentado por mim e pelo Vitor. Mais conteúdo, mais conteúdo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. O episódio sai toda terça nas plataformas de streaming e na quarta a gente solta aqui no YouTube. Agora vamos pro caso sobrenatural. John Pollock nasceu em Bristol, na Inglaterra, em 1920. Ele foi criado na Church of England e depois ele se converteu para o catolicismo. Já Florence Pollock, ela cresceu como membro do Exército da Salvação e se converteu para o catolicismo quando se casou com John. Apesar de ser muito católico, o John acreditava fortemente em reencarnação. Inclusive, ele orava muito a Deus para que ele mandasse evidências de que a reencarnação existe, para ele poder provar que ele estava certo e os padres errados. Joanna Pollock nasceu em 1946 e foi a primeira menina do casal, porque eles já tinham filhos, tinham 2 filhos, ela foi a terceira, só que era a primeira menina. Aí depois que eles se mudaram para Exham, eles tiveram mais uma filha, a Jacqueline, em 1951. As 2 crianças acabaram que foram mais criadas pela avó materna delas, porque os pais estavam trabalhando muito com entrega de leite, não tinha muito tempo para criar as filhas. Elas 2, a Jacqueline e a Joanna, elas eram completamente inseparáveis. A Joanna, ela tinha meio que um espírito materno com a Jacqueline, ela fazia bem o papel de irmã mais velha dela, então era meio que a mãe dela, ela ficava cuidando mesmo da Jacqueline. A Joanna, ela sempre gostou muito de se fantasiar, de atuar. As 2 meninas eram muito carinhosas. Elas faziam essas coisas de crianças mesmo, eram crianças bem normais, bem que nem qualquer criança que você vê por aí. Além disso, elas faziam amizade muito facilmente, elas tinham essas brincadeirinhas de pentear o cabelo do pai, bem criança mesmo. Segundo alguns relatos, a Joanna já tinha tido algumas premonições de que ela nunca ia chegar na vida adulta. Ela, teoricamente, teria falado, eu nunca vou ser uma dama. É importante mencionar que aos 3 anos de idade, a Jacqueline caiu de um balde e ela acabou fazendo um machucadinho que deixou uma cicatriz em cima da sobrancelha. Então ela tinha aquela marquinha ali, além de ter uma marca de nascença na cintura. Em 1957, quando as irmãs tinham 11 e 6 anos de idade, elas estavam atravessando a rua com um amiguinho delas, o Anthony, que era uma criancinha também, e eles acabaram sendo atropelados. As 2 morreram na hora e o Anthony morreu no caminho para o hospital. Depois foi descoberto que a pessoa que estava dirigindo era uma mulher e ela estava sob o efeito de várias drogas e descobriu-se também que ela atropelou as crianças de propósito, porque ela estava muito amargurada porque ela foi separada dos filhos dela. Esse caso ficou muito famoso na época, tomou todas as manchetes na Grã-Bretanha e ela foi internada no hospital psiquiátrico. No dia do acidente, o John teve uma visão das meninas no céu, depois ele sentiu o espírito delas em um cômodo da casa e ele até ficou nesse cômodo durante um tempo para passar um tempo com as filhas. O John começou a se sentir meio culpado porque ele sentiu que a morte das meninas foi meio que um castigo de Deus por ele ter pedido tanto uma prova de que reencarnação existia. Mas, ao mesmo tempo, ele também sentiu que as preces dele tinham sido ouvidas e ele tomou como verdade que as 2 iriam nascer na própria família. Logo depois de um tempo, a Florence engravidou e aí ele estava certo de que as 2 iam nascer como gêmeas. O John sempre ia falar com a Florence sobre reencarnação, sobre a possibilidade das meninas virem como gêmeas, só que ela não gostava desse assunto, inclusive ela discordava, e essas discussões eram bem sérias. A Florence chegou a quase pedir o divórcio, pra vocês terem noção. Fora que as chances de virem gêmeas nessa gravidez dela era muito baixa. Porque, primeiro que eles não tinham gêmeos na família, não tinha gêmeos nem na família da Florence, nem na do John, e o médico já tinha dito que ela estava grávida de um bebê só. Então,
tinha chance quase nenhuma de ser gêmeos. Porém, pasmem, no dia 4 de outubro de 1958, a Florence deu à luz a 2 meninas, as gêmeas Gillian e Jennifer Pollock. As duas eram gêmeas idênticas, mas elas tinham marcas de nascença bem diferentes uma da outra. A Jennifer tinha uma marca na testa no mesmo lugar que a Jacqueline tinha caído no balde e machucou a testa, sabe? Além de que ela também tinha uma marca de nascença na cintura no mesmo lugar que a Jacqueline também tinha. Inclusive, certa vez, a Gillian apontou para esse machucadinho na testa da irmã e falou que ela conseguiu esse machucadinho caindo de um balde. E foi assim que a Jacqueline tinha conseguido essa marquinha também, né? A cicatriz. Quando as duas tinham 3 meses de idade, a família se mudou de Exham. Elas foram crescendo, né? E elas não tinham mais convivência em Exham, porque elas se mudaram para Whiteley Bay. E conforme elas foram crescendo e começaram a falar, elas tinham memórias vívidas de Wexham. Só que elas não viveram lá. Quem viveu lá foram as irmãs dela que haviam morrido. Elas se mudaram para esse novo lugar com 3 meses de idade só. Quando as meninas tinham 4 anos de idade, eles se mudaram de novo para Wexham. E quando eles voltaram, elas apontavam vários lugares como se conhecessem esses lugares. Inclusive, elas apontaram para a escolinha em que a Joana e a Jacqueline estudaram. Inclusive, apontaram também para um parquinho que elas costumavam brincar. Então, elas tinham essas memórias. Além disso tudo, as duas, a Gillian e a Jennifer, elas conseguiam distinguir os brinquedos das suas irmãs que morreram no acidente pelos nomes. A Florence chegou até a esconder alguns brinquedos, mas elas sabiam, elas pediam de volta e sabiam qual era de quem. A Florence e o John também começaram a perceber que a personalidade delas era muito parecida com as irmãs que tinham morrido. Lembra que eu falei que uma era protetora com a outra porque era mais velha e tinha esse espírito de irmã mais velha mesmo? O mesmo acontecia com as duas, porque a Gillian, ela tratava a Jennifer como se fosse irmã mais velha mesmo. E realmente, a Gillian tinha nascido 10 minutos antes da Jennifer. Então, ela era mais velha. As gêmeas também gostavam das mesmas brincadeiras e das mesmas comidas que as irmãs gostavam. Durante os primeiros anos de vida das meninas, a Florence continuava discordando do John de que as meninas eram reencarnação das irmãs. Mas isso começou a mudar quando as meninas começaram a falar do acidente de carro. Certo dia, Florence estava fazendo as coisas dela e ela ouviu as meninas brincando. E elas estavam brincando de acidente de carro. A Gillian falou pra irmã assim: tá saindo sangue dos seus olhos, foi aí que o carro te bateu. Pesado, né? Inclusive, elas tinham muito medo de andar de carro. Elas eram apavoradas, elas sempre achavam que ia ter um acidente, que elas iam morrer, elas tinham muito medo de carro mesmo. Quando as meninas completaram 5 anos de idade, as memórias foram ficando mais fracas. Elas começaram a meio que esquecer da vida passada. E o John Pollock afirmava que ele só contou sobre essa teoria da reencarnação para as meninas quando elas tinham 13 anos de idade. O tempo foi passando. Quando elas completaram 20 anos de idade, elas declararam que não tinham memória nenhuma da vida passada. E elas falavam que acreditavam nessa teoria do pai delas, de que elas eram reencarnação das irmãs. Elas compreendiam o pai nisso, só que ao mesmo tempo elas pareciam bastante céticas em relação a uma reencarnação no geral. Em 1981, a Gillian teve visões dela brincando com os irmãos numa caixa de areia, numa casa que ela não morou, que ela nunca morou. Foi antes dela nascer e mesmo assim ela teve visões bem reais sobre ela brincando com os irmãos nessa caixa de areia. Ela conseguia falar como que era a casa, mostrar, falar sobre o ambiente, tudo certinho, sendo que ela nunca esteve lá. Esse caso foi usado durante muito tempo para comprovar que reencarnação existe. Só que muita gente acredita que, na verdade, elas só sabiam dessas coisas porque os irmãos mais velhos delas, porque vocês lembram, elas já tinham 2 irmãos. Então, o argumento era de que eles teriam contado para elas antes, sem os pais saberem, porque o John disse que só contou quando elas completaram 13 anos de idade, mas quem garante que os irmãos não falaram nada? Uma pessoa que estudou bastante o caso foi o historiador britânico Ian Wilson. E ele é bastante cético quanto a essa história. Ele fala que os fatos não são muito concretos, porque as únicas testemunhas dessa história toda são os pais e os irmãos. E nada garante de que, é aquilo que eu falei, nada garante que os irmãos não tenham contado das irmãs que morreram no acidente antes para elas, mesmo os pais afirmando que só contaram quando elas estavam mais velhas. Fora que uma coisa pra gente
também ficar com a lanterninha acesa, é que o John sempre acreditou cegamente em reencarnação. Então, qualquer evidência para ele era prova. Eu acho que isso também reforça o ceticismo que o historiador Ian tinha em cima dessa história. Eu não sou uma pessoa cética, mas nesse caso, especificamente, eu não acho que seja reencarnação não, porque tem todo esse histórico da família. Eu acho que eu concordo um pouco com esse historiador que estudou o caso, porque eu acho super possível os irmãos ter falado com elas, olha, tinha essa história aqui, não sei o que, vocês parecem com elas. Nem na maldade não, mas assim, conversas normais, vizinhos talvez. Não tem como a gente segurar a língua das pessoas, então eu acho que foi mais pra esse lado essa história. E serviu como uma forma do John confirmar toda essa teoria que ele já tinha. Então, eu não acredito muito nessa história, o que não quer dizer que eu não acredite em coisas sobrenaturais. Na verdade, acredito e tenho medo. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham dessa história? Vocês acham que foi reencarnação ou que elas ficaram sabendo disso por formas naturais da vida que as pessoas ficam sabendo? Comenta aqui embaixo pra mim que eu quero saber. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Semana que vem a gente tá aqui de novo na terça-feira com o podcast e com o vídeo aqui no canal. Então, já ativa o sininho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!